que isso é o lado humano. E quando esse lado humano morrer, as coisas humanas morrem junto. Porque se eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, só que nós temos que lembrar uma coisa. Nós ainda não somos possessos de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebeu uma parte. É como se alguém viesse ali, por exemplo, e falasse assim, olha, quanto custa esse carro, fulano de tal? Esse carro, vamos dizer, custa 50 mil reais. Eu posso levar, se leva, mas você tem que dar um sinal. Você tem que dar uma entrada. Só dar uma entrada. E essa entrada tem que ser pelo menos, vamos dizer, 40% do valor dele. Seria 20 mil, não é isso? Mais ou menos isso. Então você dá o sinal, você dá a entrada aos 20 mil e você vai pagar o resto, a prestação. E quando Deus te dá o Espírito Santo, Ele te dá um selo. Selado com o Espírito Santo até o dia. Mas aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoado até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conforme você vai vivendo, Deus vai acrescentando. Estão compreendendo? A cada prova que você vai passando, o saldo vai diminuindo. Se você morrer antes, Cristo já pagou no Calvário. Deixa eu pegar a simbologia para você entender melhor. Vamos dizer aqui que na minha mão aqui esteja um caroço de manga. Alguém chupou uma manga, mas chupou mesmo com vontade. Ficou só aquele caroço, aquele fiapo. Aí você pega, põe para secar na sombra e só fica lá aquele caroço com aqueles fiapos. Amém? Aquela manga espada que chega a arder a garganta de tão doce que é. Dentro daquele caroço de manga tem uma vida. E essa vida chama-se vida de mangueira. Vida de manga. Se ele ficar ali, vai ficar só aquilo ali. Mas ali dentro daquele caroço tem galhos dessa grossura, tem tronco que precisa de 2 homens para dar carne, e tem centenas e centenas de caixas de manga. Está tudo condensado ali dentro daquele caroço. Agora, se você pega aquele caroço, você o planta, e aí então o que acontece? Quando sai aquele brotinho do pé de manga, ele começa a ficar desse tamanho, aí você vai lá, chega uma terra nele, quando está seco você põe uma aguinha, lá no fundo do quintal, quando você menos espera, você já pega ele, chacoalha assim, já está do seu tamanho. Mas aquilo não é do dia para a noite. E ele vai crescendo. E ele vai indo. Aí quando você pensa que não foi, olha, já começou a dar manga, começa a dar aqueles cachinhos. Aí começa a aparecer aquelas manguinhas pequenas, o vento vem, derruba mais ou menos a metade ou mais. Aí dá uma manga dura, você fica todo feliz. Caramba, ali dentro tem um potencial, se você não matar ele vai crescer de um jeito, se for no meio de um pasto, as vacas vão encher a barriga, tem passarinho vai encher a barriga. Compreendeu? E vai precisar de um bom motosserra no futuro se quiser cortar ele. É por isso que quando o ladrão da direita falou assim, lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino, aquele era um caroço de manga. Deus disse, hoje tu está comigo. Porque Deus sabia que se houvesse tempo de colocasse ele na terra, ele ia produzir o que Pedro produziu, ele ia produzir o que Tiago produziu, ele ia produzir o que João produziu. Estão compreendendo? Porque Deus conhece o potencial que está dentro de cada pessoa. A vida que está dentro de cada pessoa. A eleição que está dentro da pessoa. Agora, se você plantar um caroço de manga, você não vai querer esperar um abacate. Porque a vida ali é de manga, não é de abacate. E Deus conhece o que está dentro de você, o que está dentro do seu coração. Ele sabe que aquilo ali é o que ele precisa e é o que ele quer. Não importa a condição em que esteja. Pô, irmão, se não for mais fácil de entender do que isso, não existe outra explicação. Mas dentro daquele caroço está ali todas as mangas que devia dar, está ali. A vida está ali. É por isso que às vezes eu fico meio bravo quando eu falo com uma pessoa sobre a questão do batismo, sobre a questão de aceitar Jesus, sobre a questão de seguir a Cristo. A pessoa diz, eu não me comprometer porque
Aí depois eu não consigo, não sei o quê. É como se você pegasse um caroço de manga e a pessoa fala assim, não, diz que aqui dentro tem muita manga, mas põe na terra primeiro. Põe na terra, rega ali, deixa nascer, espera o tempo. Por si mesmo ela frutifica, porque a vida que está ali dentro agora, se você tem vontade de servir a Deus, você tem desejo por Deus, isso é a prova que dentro de você existe uma vida ali dentro. E Deus quer fazer, aquela vida tem que ir para o chão. Porque disse o próprio Jesus, se o meu de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito mais frutos. Se aquele caroço de manga não aceitar ir para debaixo da terra, vai ficar ele só aquele caroço ali. Mas se ele aceitar morrer e ir lá para debaixo da terra, aí a vida que está dentro vai germinar e vai saltar para fora. E aí vai crescer. Mas quando é pequenininho, até uma criancinha que está engatinhando vai lá, pega a mãozinha sem querer e arranca, quebrou o pezinho de manga. E isso é você quando nasce do Espírito Santo. Isso é você quando começa a dar os primeiros passos. Não desanima. Não fique triste quando algumas pequenas coisas acontecem. Porque você ainda está tenro, você ainda está pequenininho, exige cuidado. Aí tem que, a dona de casa, o carpidor tem que pegar umas lasquinhas de bambu, ir lá e volta e colocar em volta para ninguém tropeçar, para ninguém ter carpinho não cortar. Agora, deixa quem bater enxada no banco de manga desse tamanho. É mais fácil quebrar a enxada, é mais fácil quebrar o cabo do que quebrar ele. Por quê? Aí você diz, não sei, né, porque esses problemas aí, porque não sei o que, não sei o que. É claro, você já está forte, você já tem anos aí dentro, você já aguentou pancada, já deu vento aí de você, sua raiz está profunda, agora você está brigando com um pezinho de manga desse tamanho. Toma vergonha. Você não espera ele crescer, não tenha paciência com ele como Deus teve com você, como Deus teve comigo. Estão compreendendo? Agora tem os pés de manga também, você fica assim, ó, torto. Né? Tá difícil de romper, mas vamos ter paciência que rompe. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos?